Graça a paz de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Seja com todos. Boa tarde a todos. Estarei trazendo esse dia a continuidade do ensino do livro de Tiago. Hoje uma parte do capítulo 2. Eu vou fazer o título apenas depois de terminar o vídeo, porque eu não sei até onde vai esse vídeo. Pedindo a Ti, Espírito Santo, mais uma vez que me ajude, me oriente, me assure, abaixo, o que deve, arralasse, me enriquece, tua palavra, chuva, a tua fidelidade, repete, enriquece, obrigado. Inspira, revela, testifica, ajuda, ensina, fortalece o teu povo, traga esperança, desperta, exorta, ajuda, consola, traga, ó Deus, o teu povo para que possa se aprofundar, se ter mais sede e fome da tua palavra. Que o Senhor Jesus Cristo venha se glorificar, testifica essa mensagem nos corações. Eu te agradeço no nome do Senhor Jesus Cristo. Então eu quero desejar aos novos inscritos que sejam bem-vindos, e bem-vindas nesse pequeno aprisco. Fique à vontade para comentar, pedir oração e também orar conosco. Então, quando o inscrito assim ele é identificado, eu posso dar as boas-vindas, E o caso da Aine, ou Aine. Ontem eu não fiz vídeo, Pois eu fui parar na clínica da família, por minha indisposição, e cheguei ali, reclamando aqui de umas dores, algumas coisas assim no coração, e aí eu fui lá e fiz exames de eletrocardiograma, raio-x, e o médico constatou que meu coração aumentou. Tem um nome, para isso. Então agora eu vou aguardar a boa vontade do sistema, SISREG, para poder fazer os exames complementares, e amanhã mesmo eu já estarei também fazendo exame de sangue, urina, enfim. Nossos comentários, nossa irmã Marina Marques de Oliveira. A paz do Senhor a todos, glória a Deus, aleluia. No vídeo anterior senti a presença de Deus, que bênção, assim como a irmã Cristina falou. Então, observe só, a irmã Cristina está em São Paulo, a irmã Marina está na França, A mesma presença, não tem distância possível. Deus, obrigado, Espírito Santo, Deus de perto e Deus de longe, glória. Falou exatamente na parte da oração e atitude de Neemias. Quem quer pensar nisso a manhã toda, glórias a Deus. Então eu respondi, glória, que bênção, irmã Marina, o Senhor te abençoe e te guarde. Nossa irmã Marigular, muito bom contar as experiências com Deus. É muito edificante, bem assim na igreja evangélica, é bem difícil saber concordância. Não era essa igreja que a Bíblia relata, Unidade zero, temos que recomeçar aprendendo na prática com o Espírito Santo. Falou tudo, irmão Aquino. Deus abençoe a todos. Então eu respondi amém, irmã Maria. Algumas experiências vêm através da correção e da dor. O sistema mudou o conceito de igreja. A igreja é um hospital e não um quartel. Nossa irmã Fran Leão, um abraço para Deise. Estamos sempre trocando mensagem. Assisto aos vídeos junto com as minhas tarefas diárias. O trabalho às vezes dá trégua, mas o trabalho às vezes não dá trégua para poder participar mais. Tenho também as demais demandas, mas vou tentar participar e comentar mais. Eu fico feliz, porque o trabalho, de uma certa forma, está ali te pedindo. Fico feliz porque está trabalhando, irmão? O trabalho é o tipo do cara que a gente, às vezes, como alguns maridos, ruim com ele, pior sem ele. Claro que tem maridos que a esposa está feliz da vida, Tenho certeza que é o caso da irmã Fran Leão. Mas o trabalho, ele assim, é aquele cara chato, mas que a gente precisa dele. Então eu respondi, pode ter certeza que vai me alegrar muito ver você aqui mais vezes. Deus abençoe você e família. Ainda nossa irmã Marli Goulart, o Espírito Santo
me revelou que aquele que aceitar a marca da besta, a sua mente será reservada ou tomada, né? Vai se apagar tudo que a pessoa sabe sobre Deus e será dominado pelo poder das trevas. Não terá mais domínio próprio. É muito sério, misericórdia. É por isso que, irmãos, é necessário trazer a verdade, né? Mesmo que haja discordância, né? Não, vamos ser arrebatados antes, então, mas aquele caso que eu coloquei no vídeo anterior, comprou bastante propriedade. Tudo bem, então tá, que ótimo. Para mim seria excelente ser arrebatado antes. Grande notícia, não preciso perder meu pescocinho. Mas e se tiver né, daqueles irmãos que a gente fala assim, essa igreja ama você, e o filho daquele irmão, né? Enfim, irmãos, uma realidade que vai ter gente aqui, você pode ter certeza. Até mesmo, obrigado, Espírito Santo, até mesmo porque o número de salvos são tantos, né? De salvos, mas com a cabeça cortada, tá? São tantos, né? Não diz explicitamente cabeça cortada, mas diz, vamos ler como está dizendo, lá no capítulo 7 de Apocalipse, vamos ver como é que diz. De uma certa forma a gente fica feliz porque são muita gente que vai ser salva, né? Mas há que preço, né? Mas serão, vamos lá. Então João, ele ficou ali, né? Versículo 9, capítulo 7, versículo 9 de Apocalipse. Depois dessas coisas, olhei que havia uma multidão a qual ninguém podia contar. Não é que era proibido de contar, não é isso não, é porque era muita gente, de todas as nações e tribos e povos e línguas que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando veste branca e com palma nas suas mãos. E clamavam com grande voz, dizendo, salvação ao nosso Deus que está sentado ao trono e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono, dos anciãos, dos 4 animais, prostraram-se diante do trono, sobre o seu rosto, e adoraram a Deus, dizendo amém, louvor e glória, e sabedoria, Senhor de graça, e honra, e poder, e força ao nosso Deus para todos sempre, amém. E um dos anciãos me falou, né? Me falou quem? Falou com quem? Com João. Um dos anciãos lá no céu, essa visão é lá no céu, dizendo, estes que estão vestidos de veste branca, quem são e de onde vieram? E eu disse, Senhor, tu sabes. Ele me disse, esses são os que vieram da grande tribulação, lavaram as suas vestes e branquearam no sangue do Cordeiro. Vieram da grande tribulação. Não vieram da pequena tribulação e nem da tribulação do dia a dia. Vieram da grande tribulação, que é a perseguição sobre o povo crente, cristão, evangélico, fiel ao seu Jesus, que não aceita a marca, não aceita a besta, não aceita ninguém. Então, amém, imagine um ente querido nosso aceitando a marca, porque nós ficamos calados e com vergonha de falar a verdade. Tenta só imaginar isso. Isso é um absurdo, uma coisa dessa, aí a gente não fala a verdade e de repente. Hoje, 23 de abril de 2026, livro de Tiago, capítulo 2, versículo 1, que diz assim, meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Nesse capítulo, Tiago apresenta as razões contra o favoritismo e a necessidade das boas obras. Estabelece 3 princípios de fé. Entrega é uma parte essencial da fé. Você não pode ser um cristão simplesmente por afirmar as doutrinas corretas ou por manifestar estar de acordo com os fatos bíblicos. Você deve entregar a mente e o coração a Cristo. As boas obras são o resultado natural da verdadeira fé. Um cristão genuíno terá uma vida transformada. A fé sem obras é morta, ela não faz bem a ninguém, é inútil. Essas declarações não contradizem os ensinos de Paulo, de que salvação é pela fé. Paulo põe ênfase no propósito da fé, Tiago põe ênfase nos resultados da fé. Essa expressão, acepção de pessoas, significa demonstrar atenção especial ou favoritismo a uma pessoa por causa da sua riqueza, posição, roupas. Trata-se de um erro por várias razões. Desagrada a Deus que olha não a aparência exterior, mas o coração.
não é motivado pelo amor genuíno a todos. A aceitação de alguém pela posição social é um pecado contra a lei do amor. Tornamo-nos juízes de maus pensamentos. Isto é, ao invés de honrarmos nosso Senhor da glória e de aceitarmos pessoas à base da fé que tem em Cristo, acabamos favorecendo injustamente os ricos, os poderosos do mundo, com os motivos malignos das vantagens que disso pode oferir. Então, do versículo 2 ao versículo 4 do livro de Tiago, capítulo 2 a 4. Capítulo 2, versículo 2 a 4. Porque se no vosso ajuntamento entrar algum homem com anel de ouro, né, naquela época, né, anel de ouro significava autoridade, com anel de ouro no dedo, com traje especioso, e entrar também algum pobre com sórdido traje, e atentar para o que traz o traje precioso, ele disser: assenta-te tu aqui no lugar de honra, e dissertes ao pobre: tu fica em pé, ou se assenta abaixo do meu estrado, né? Bem provável que isso aconteça nos dias de hoje. Porventura não fizesse distinção entre vós mesmos e não vos fizesse juízo de maus pensamentos? A gente não pode ficar julgando ninguém, nem nesse ponto. Verdadeiramente, se isso acontecesse, né, com, tipo assim, eu estou numa igreja, aí chega lá um bacana, né, todo arrumado, não me chama atenção, isso não me chama atenção. Mas se entrar um cracudo, vamos colocar assim, um cara com saco nas costas, mal arrumado, fedorento, vai me chamar atenção negativamente. Essa é a realidade. Não é questão de, eu estou julgando, não, eu estou discriminando, não, mas vai chamar atenção. Até mesmo por causa da nossa concepção, irmão. Nós estamos acostumados, né, que crente ele se arruma direitinho, ele cheira bem, etc. Estamos acostumados com isso. Mas na realidade não é isso, né, que a palavra nos ensina. Então é um assunto para eu aprender, né, e para cada um meditar, né, examinar a si mesmo. Porque é mal julgar uma pessoa por seu nível econômico. A pobreza nos faz sentir insatisfeitos. Também queremos ser ricos e esperamos a pessoa rica como meio, talvez, né, para esse fim, o interesse, né? Então, frequentemente, temos melhor disposição para o rico, né, pois imaginamos que o mesmo alcançou bênção de Deus, né, que é mais próximo de Deus, e imaginamos que, de alguma forma, nós vamos receber algum favor. Versículo 5. Ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres desse mundo? Isso, irmãos, isso é uma pedra, sabe? Isso aí é uma nossa, e muitos líderes nos dias de hoje aí, muitos do ministério, eu bati de frente com esse assunto, e o irmão, não, o pastor que já ensinou que esse pobre aqui é pobre de espírito. Meu Deus. Isso já está fechado a questão, não é para ninguém debater, já está fechado a questão porque isso veio lá do seminário. Então, os pobres desse mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam. Quando o Tiago fala sobre pobre, se refere a quem carece de dinheiro. Não é outro tipo de pobre, é aquele que não tem dinheiro. E também aqueles cujos valores simples são desprezados por muitos em nossa sociedade. Possivelmente, né, isso não significa que o pobre automaticamente irá ao céu e o rico ao inferno. Não podemos fazer esse pré-julgamento. Os pobres são especiais e preciosos para Deus. Frequentemente são os pobres desse mundo os mais ricos na fé. Essa é a realidade, os mais ricos na fé. Não é regra, mas, de modo geral, a gente observa aí, quantas vezes na televisão aparece desastres, etc e tal, aí daqui a pouco vai lá entrevistar a senhora que perdeu tudo, né? Graças a Deus que o Senhor nos livrou, tem mais Deus para dar. Então, os economicamente desfavorecidos em todo mundo sabem que não vão poder confiar em bens materiais. Versículo 6. Mas vós desonrastes o pobre. Porventura não vos oprime os ricos e não vos arrastam para os tribunais? Então, quem faz isso, né? Os ricos em oposição, né, aos pobres.
Porventura, versículo 7, porventura não blasfemam eles o bom nome que sobre vós foi invocado? Então Tiago censura, né, os atos de favoritismo, né? Frequentemente tratamos uma pessoa bem vestida, de aspecto imponente, melhor do que tratamos alguém que dá a impressão de pobreza. É uma realidade, não adianta fugir. Muitos de nós caem nesse erro, entendeu? Quer ver uma forma de receber na igreja? Eu já trabalhei na portaria e eu sei exatamente o que é isso. Mas que você tente, sabe, acaba julgando. Quando chega, né, um terno, Bíblia na mão, etc. Pode ser, etc. Aí chega o outro lá com sapo, né, fedorenta. Já, irmão, mas é na hora, vai pedir alguma coisa. Vai pedir alguma coisa. Bem, eu creio que até em 80% a gente até acerta, essa é a realidade. Mas a gente não pode, né, generalizar e sair julgando. Né? Tem gente, já te vi ali, né, estando na portaria, pessoas, né, eu queria assistir o culto, claro, pode entrar, casa do Senhor, pode entrar. Mas de modo geral todo mundo para, olha, entendeu? Como se fosse assim um incômodo. Não deveria ser, mas lamentavelmente é. Infelizmente é. Ou por causa do cheiro, por causa da roupa, ou por causa da bebida, enfim. Versículo 8. Todavia, se cumprirdes conforme a Escritura, a lei real, amarás a teu próximo como a ti mesmo bem fazeis. Eu me lembro que quando eu ia no presídio, inclusive o presídio ajudou muito a quebrar esse tipo de barreira, mas ajudou muito, muito mesmo. Primeiro que eu não quero saber cada pessoa. Às vezes veio me contar. Não, irmão, sabe o que eu fiz? Não, irmão, não quero saber não, por favor, me conta não, eu não estou aqui para... Não quero saber, para mim você é um irmão igual ao outro, entendeu? Então eu quero olhar para você, eu não quero saber o que tu fez. Eu quero olhar para você como irmão, A, B, C, D. Então, se existe alguma coisa entre vocês aí, é entre vocês, agora comigo não. Eu tenho que entrar e sair daqui com meu coração limpo, sem julgar ninguém. Né? Imagina o cara me conta alguma coisa que, misericórdia, meu irmão, ontem meu coração de manteiga, irmão, é manteiga mesmo. Já foi pior, no sentido de ser melhor, já foi pior. Hoje eu até estou um pouquinho ruinzinho. Eu fui para o hospital depois que eu vi o cachorro lá, né, castrado, se arrastando para andar. Meu Deus, aquilo bateu em mim assim que eu comecei a clamar a Deus. Comecei mesmo, clamar a Deus, Senhor, o que está acontecendo comigo? Comecei a suar frio, comecei, socorro, Senhor. Só de olhar. Baixou, às vezes a gente vê aí, sem buscar. Um dia desse eu vi uma maldade, uma cachorra bonita, pastor alemão. O cara, né, de trás, na hora que ele percebeu o que ia acontecer, ele começou a filmar. Ele vindo atrás, o carro da frente, sem parar, diminuiu a velocidade e jogou a cachorra pela janela. A cachorra saiu rolando na estrada. Aí ele, sei lá, acho que nem filmou a placa nem nada, né? Falou umas palavras lá e foi lá e socorreu a cachorra, levou para o veterinário, fez o exame, a cachorra estava grávida, 3 filhotinhos. Aí depois ele mostra lá o cachorrinho. Ô, Mersu, Becanta, Rebeca, Benemecia, Comanda Chaio. Irmão, se fazem isso com animal, acho que não vão fazer com o ser humano, pior. E se a gente entrar nesse sistema de que o mundo é assim mesmo, acabou, irmão, a gente perde, sabe, a gente perde esse senso. Jeruba, xarabandá, não podemos perder não, irmão. Temos que ser manteiga derretida, não interessa, irmão, mas tem que ter isso dentro de nós. É horrível perder isso. Eu tive uma época que eu perdi isso, tipo assim, sabe? Tá indiferente com o problema dos outros. É problema dos outros, não, isso é problema dele. Essa frieza. Maruxabanábia. Então, nós não podemos, sabe? Nós temos que realmente fazer diferença. Não é de boca para fora, não. Não é só amar quando o vídeo está filmando, né?
Aí tá lá, daqui a pouco, estão filmando. E cara, deixa eu te ajudar, etc. Não, tem que ser assim, que nem oração. Canso de falar isso aqui, é que nem oração. Assim, muitas vezes o culto à noite filma, né? Vai botar no Facebook, vai botar na internet, hein? Todo mundo sorrindo, todo mundo servindo a Deus, todo mundo comportado. Mas vai falar com Deus sem a câmera tá ligada? Não aparece ninguém. Não aparece ninguém quer falar com Deus com a câmera desligada, não. O microfone, no mínimo o microfone tem que estar ligado. E essa cultura precisa mudar, porque o Senhor Jesus Cristo deixou bem claro. Vós orareis assim, entra no teu aposento do teu quarto. O Senhor Jesus que deu. Sabe, uma vez eu fiz um vídeo, infelizmente perdi, que o maior seminário que nós podemos aprender é esse, entrar no quarto e orar a Deus. É o maior seminário. E orareis assim, Pai nosso que está no céu. Ele deu, ele indicou, ele ensinou, infelizmente. Isso não foi só meu vídeo que se perdeu não, né? Isso muitas igrejas perderam, aí muitos crentes perderam. Versículo 8, todavia se cumprides, conforme a Escritura, a lei real, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Bem fazer isso. A lei real é de nosso grande rei, Senhor Jesus Cristo, que diz que ame uns aos outros como ele nos amou. Está lá em João 15:12. Então essa lei que aparece, eu não sei porque eu estou sendo incomodado, eu vou ler. Jubanachai, Querebe, Arábia, Sober. Ô glória. Aleluia. Olha só, irmãos, Isaías 33, versículo 2, antes de partir para lá para João, muita gente querendo esse versículo, tá, irmãos? Essa é a realidade. Muita gente querendo, não sabe nem que está aqui na Bíblia, né? Isso que eu falo, tem que ter uma caneta marcadora, irmãos, porque aí você lança teu pão sobre as águas, um dia o pão volta para tua mão, para tu comer. Isaías 33, 2 diz assim, Senhor, tenha misericórdia de nós, por ti temos esperado, sê tu o nosso braço cada manhã, como também a nossa salvação em tempo de tribulação. Ô glória! Vamos lá, João, Evangelho de João, capítulo 15, versículo 12. Vamos lá ler. João 15, 12, que diz assim, o meu mandamento é esse, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. E no 14 está assim, vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu mando. Meu Deus, amigos de Jesus. Tem que fazer o que ele manda. Então, como é que eu vou saber que eu posso me tornar amigo do Senhor Jesus se eu não ler a Bíblia? Como é que eu fiquei sabendo disso agora? Eu li. É assim que a gente toma conhecimento, né, de tudo aquilo que agrada ao Senhor Jesus. Por exemplo, obrigado, Espírito. Aqui nós somos amigos de Jesus. Agora, quer agradar a Deus? Olha lá, ó. Glória. Vamos lá. 1 Timóteo, capítulo 2. Quer agradar a Deus? Vamos lá agradar a Deus. Como é que faz? Porque, versículo 1, 2, 3. Admoeste, pois antes de tudo, que se façam reprecações, orações, intercessões, e ação de graça por todos os homens, pelo rei e por todos que estão em eminência. E o versículo 3. Porque isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Agrada a Deus, irmãos. Agrada a Deus. Então, fundamento de todas as leis, como devemos nos relacionar com os outros irmãos. Cristo, pois disto, relevo em Mateus 22, 37 a 40. E Paulo falou a respeito em Romanos capítulo 13, né? Romanos 13, 8. E 1 Coríntios também 13. Mas se fazeis acepção de pessoa, versículo 9 de Tiago, capítulo 2, versículo 9. Mas se fazeis acepção de pessoa, cometeis pecado. Olha só, eu não sabia disso não. Então, se eu faço acepção de pessoa, não, fulano não vai não, porque ganha muito pouco.
gente está precisando aqui de levantar um fundo, deixa o fulano lá porque ele ganha muito pouco. Ou então, não chama a irmã não, porque a irmã não tem excepção de pessoas. Bem lembrado. Bem lembrado, essa é muito bem lembrada. Muito bem lembrado. Eu não me lembro onde é que está, mas isso aqui não é difícil de achar não. Está lá em livro de Atos. Lá no livro de Atos, o que aconteceu? Acho que é 9, não me lembro agora. Vamos lá. Vai falar sobre Filipe. Vamos lá. Não é 9 não. Deixa eu dar uma pausa, irmãos. Atos 6. Naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Então, começou aquela, vocês só favorecem as viúvas judias, né? As nossas viúvas que estão aqui, que são gregas, vocês não ajudam, né? Vocês deixam lá para o final da fila, enfim. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram, não, olha o que os 12 disseram, não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Quem que serve às mesas, irmão? Garçom. Não vamos deixar aqui a palavra de Deus para cuidar desse tipo de coisa, nós não podemos fazer. Eu teria a mesma atitude. Eu não vou ficar aqui parando, né, de fazer a obra de Deus, para ficar aqui cuidando de causa entendeu? De viúva, de grego, de judeu. Eu não vou fazer isso não, de carioca, com paulista, não saber disso nada. Eu quero ensinar a palavra, levar a palavra, enfim. Isso aí foi o que os discípulos, a atitude que eles tomaram. Vamos continuar aqui. Escolhei, pois, irmão, dentre vós, os varões de boa reputação. Olha só, para servir a mesa. Varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo, cheio de Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre esse importante negócio. Mas ele falou que o negócio era importante, tá vendo? Não menosprezou que nem eu, não. Negócio importante, ele deixou claro aqui. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Então, o que ele está deixando claro? Olha, eu não vou ficar parando para aquilo que eu fui chamado, para ficar cuidando desse tipo de situação. Vamos levantar a gente aqui, mas não levantou qualquer um não, tá? Cheios do Espírito Santo. Vamos ver quem era a turma aí, vamos lá. E esse parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, primeiro mártir, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, já nós vamos ver Filipe, e Procópio, Nicanor, Timão, e Parmenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhe puseram as mãos. E crescia a palavra de Deus em Jerusalém, e se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Então, eles começaram ali como garçom, chama esses garçons aí para servir a mesa, né? Mas olha o que acontece, se não me engano, no capítulo 9, vamos ver. Olha o que acontece, no capítulo 9. Não, eu não sei se é 9 ou antes. Acho que é antes. Acho que é 8. Tá aqui. 8. E aconteceu algumas coisas aqui, mas vamos lá. Olha só. 8. Lá no 8, no versículo 14, diz assim: e os apóstolos, pois que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Tipo assim, chegou um burburinho para os apóstolos, né? Estavam ali os 12, né? Claro que Judas já tinha ido embora, mas estavam ali os 12, veio Matias, que agora era um dos novos discípulos ali. E aí chegou ouvindo eles, aí, rapaz, tá sabendo? Não,
que é isso? A Maria está pegando fogo lá, uma lava, tá? É mesmo? É? E, peraí, então a gente tem que ir lá mandar ver esse negócio. Fala, Pedro, João. Aí foram os dois. Vamos ver o que está acontecendo lá. Os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebesse o Espírito Santo. Então, lhe puseram a mão e receberam o Espírito Santo. E dizendo, dai-me esse poder. Enfim, eles chegaram num lugar onde a palavra estava sendo ensinada e, né, o movimento ali muito grande, as pessoas aceitando o Senhor Jesus, mas faltava batismo com o Espírito Santo. Mas não parei não. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo, levanta-te e vai para a banda do sul, caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. Garçom. Ó, tá todo mundo ali se convertendo. Você é garçom. Vem cá que eu vou te levar para um lugar aqui para te servir aqui uma outra mesa. E levantou-se e foi que um homem etíope, eunuco, mordomo mor de Candace, rainha dos etíopes. Olha, o qual era superintendente de todos os seus tesouros e tinha ido a Jerusalém para adoração. Ele então é levado para a carruagem e acompanha aquela carruagem ali, né, caminhando. Chega num ponto que o etíope falou assim, depois de, ninguém me explica o que ele está dizendo aqui. Espera que eu vou te explicar, o Espírito Santo foi. Ele, poxa vida, aí daqui a pouco ele vê lá um lago, né, natural. Ele, vem cá, ali tem água, o que me impede de ser batizado? Se tu tem fé? Então, eu tenho, então vamos lá. Seja batizado. Aí foi batizado, o eunuco nem percebeu. Daqui a pouco a palavra diz que Filipe foi trasladado. Ele sai de um lugar e vai por trasladado. Só porque ele foi servir a mim, só porque era garçom. É o segundo exemplo de garçom que a gente vê aí que se deu bem, né? O primeiro foi Neemias. Então, versículo 10. Porque qualquer que guardar toda a lei tropeça... Não, qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Porque aquele que disse, não cometerás adultério, também disse, não matarás. Se tu, pois, não comete adultério, mas matares, estará feito transgressor da lei. Eu vou parar aqui, no versículo 12, que diz assim, falai, eu vou parar aqui, né? No próximo, se Deus quiser, termino. Senhor, muito obrigado por mais essa mensagem, do ensino do livro de Tiago. Esteja, Senhor Deus, fortalecendo os corações, Senhor, trazendo esperança, trazendo ânimo, renovando, restaurando, ajudando, fazendo com que o Senhor Jesus Cristo venha a ser glorificado através desse vídeo, testifica aos corações. Eu te agradeço, muito obrigado, no nome do Senhor Jesus Cristo, amém.